Você ousa me desafiar? Sabe quem eu sou? A voz de Odete Zimmermann ecoou pela cafeteria Edelweiss em pleno centro de Blumenau. 50 clientes pararam para assistir. Diana, a garçonete de 24 anos, que todos conheciam como a moça humilde que atendia com um sorriso no rosto, fez algo que ninguém jamais teve coragem. Olhou direto nos olhos daquela mulher poderosa e disse as palavras que mudariam tudo. Eu sei exatamente quem a senhora é, e hoje a senhora vai conhecer quem eu sou. O silêncio foi sepulcral. Odete Zimmermann, a matriarca que controlava meio empresariado de Blumenau, nunca havia sido desafiada publicamente. Mas o que ninguém naquela cafeteria sabia era que aquele confronto não era sobre orgulho ou classe social. Era sobre um segredo que Odete escondia há 24 anos. Um segredo que envolvia o filho dela, Wagner, a falecida funcionária Mariana e a própria Diana. E quando a verdade finalmente viesse à tona, nada seria como antes. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. O aroma de café fresco misturado ao cheiro de pão de queijo assando sempre marcava o início do turno de Diana na cafeteria Edelweiss. 6 meses atrás, quando conseguiu aquele emprego no coração do centro histórico de Blumenau, ela viu como um milagre. As contas da avó Lourdes estavam atrasadas, os remédios para o coração custavam quase metade do aluguel do barraco em Gaspar, e Diana precisava de qualquer fonte de renda que pagasse minimamente decente. A Edelweiss não era uma cafeteria comum. Frequentada pela elite empresarial de Blumenau, o lugar exalava sofisticação germânica, com suas mesas de madeira nobre, luminárias em estilo bávaro e garçonetes impecavelmente uniformizadas. Diana aprendeu rápido que ali os clientes não queriam apenas café, queriam status, reverência, tratamento diferenciado. Ela observava tudo com atenção silenciosa. Os empresários que falavam alto ao telefone sobre negócios milionários. As madames que reclamavam se o cappuccino não vinha com a espuma perfeita. Os jovens herdeiros que deixavam gorjetas miseráveis depois de pedir o menu mais caro. Diana sorria, anotava pedidos, limpava mesas e voltava para casa exausta, contando cada nota para garantir que a avó tivesse comida e remédios. Tudo mudou numa terça-feira chuvosa de abril. Wagner Zimmermann entrou pela primeira vez na Edelweiss às 3 da tarde, completamente encharcado, com o terno cinza escuro colado ao corpo e os cabelos castanhos escorrendo água. Diferente dos outros clientes que reclamavam do tempo, ele simplesmente riu de si mesmo. Esqueci o guarda-chuva no carro. Pode me trazer um café expresso duplo, por favor? A voz era gentil, sem aquele tom de superioridade que Diana conhecia tão bem. Ela trouxe o café, ele agradeceu olhando em seus olhos. Um gesto simples que a maioria dos clientes não fazia. Para eles, garçonetes eram invisíveis. Wagner voltou na quarta-feira, e na quinta e na sexta. Sempre às 3 da tarde, sempre pedindo o mesmo café expresso duplo, sempre com aquele sorriso genuíno que Diana não conseguia decifrar. Ele não usava o celular durante o café, apenas observava a rua através da vitrine, como se estivesse fugindo de alguma coisa, buscando alguns minutos de paz. Na segunda semana, ele começou a puxar conversa. Pequenas coisas. Comentários sobre o tempo, sobre o trânsito de Blumenau, sobre a qualidade do café. Diana respondia educada, mas mantinha distância profissional. Sabia que homens ricos geralmente tinham segundas intenções, mas Wagner era diferente. Perguntou o nome dela. Perguntou se ela era de Blumenau. Quando Diana mencionou que morava em Gaspar e pegava ônibus todos os dias, ele não demonstrou pena nem desprezo, apenas acenou com a cabeça, como se entendesse sobre longas jornadas. As gorjetas que ele deixava eram generosas, mas não exageradas. O suficiente para ajudar, mas não para constranger.
Diana guardava cada nota extra com gratidão silenciosa, calculando quanto faltava para comprar os remédios da avó Lourdes. No final do primeiro mês, Wagner já era parte da rotina. Diana pegava a xícara de café assim que o via entrar. Ele sorria quando ela trazia sem precisar anotar o pedido. Uma conexão simples, profissional, segura. Até a tarde em que ele chegou com um envelope branco nas mãos e uma expressão que Diana não conseguiu interpretar. Diana, posso falar com você quando seu turno terminar? É importante. E pela primeira vez em 6 meses, ela sentiu que algo estava prestes a mudar. O turno de Diana terminou às 6 da tarde. Wagner esperava do lado de fora da Edelweiss, encostado num Mercedes preto, com as mãos nos bolsos da calça social. Quando a viu sair, endireitou a postura. Obrigada por aceitar conversar. Ele começou, parecendo genuinamente nervoso. Eu sei que pode parecer estranho, mas gostaria de convidá-la para jantar. Nada formal, apenas uma conversa, sem pressão. Diana sentiu o coração acelerar. Todas as sirenes mentais tocaram ao mesmo tempo. Ela conhecia histórias de garotas pobres que acreditaram em promessas de homens ricos, sempre terminavam mal. Senhor Zimmermann, eu agradeço, mas... Wagner, por favor, me chama de Wagner. Ele respirou fundo. Olha, eu entendo sua hesitação. Sei que nossa diferença social pode parecer um problema, mas eu só quero conhecer você melhor, sem segundas intenções. Prometo. Havia algo na sinceridade daqueles olhos castanhos que desarmou Diana. Contra todos os instintos de autopreservação, ela ouviu a própria voz dizer: tudo bem, mas nada muito caro. Eu não me sentiria confortável. O sorriso dele iluminou o rosto. Conheço um lugar perfeito. O restaurante era uma cantina italiana simples no bairro da Velha, longe do glamour do centro. Mesas com toalhas xadrez, vinho servido em taças comuns, aroma de molho de tomate caseiro. Diana relaxou imediatamente. A conversa fluiu com naturalidade surpreendente. Wagner contou sobre a infância solitária, filho único de pais distantes emocionalmente. O pai morreu quando ele tinha 20 anos, deixando um império têxtil e uma viúva amarga. Minha mãe nunca superou. Ela se tornou controladora. Cada decisão minha precisa passar por ela. Cada mulher que eu conheço vira alvo de investigação e desaprovação. Ele riu sem humor. Por isso, prefiro tomar café sozinho às 3 da tarde. É meu único momento de liberdade. Diana sentiu uma identificação dolorosa. Eu entendo sobre solidão. Perdi minha mãe aos 6 anos. Nem lembro direito do rosto dela. Meu pai nunca conheci. Minha mãe nunca falou sobre ele. E quem te criou? Minha avó Lourdes. Ela é tudo que tenho. A voz de Diana falhou. Está doente agora. Problemas no coração. Os médicos dizem que precisa de cirurgia, mas pelo SUS a fila é de anos. E eu não consigo juntar dinheiro rápido o suficiente. Wagner estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dela. Você é incrível, Diana. Trabalha duro, cuida da avó, ainda encontra forças para sorrir todos os dias. Isso é força de verdade. Pela primeira vez em anos, Diana sentiu lágrimas quentes nos olhos. Ninguém nunca tinha visto sua luta. Ninguém nunca tinha validado sua dor. A conversa seguiu por horas. Descobriram que ambos amavam livros, especialmente clássicos brasileiros. Ambos acordavam cedo e achavam o nascer do sol a melhor parte do dia. Ambos valorizavam família acima de qualquer riqueza material. Quando Wagner a deixou no ponto de ônibus em Gaspar, já passava das 11 da noite. Ele esperou até o ônibus chegar, acenando enquanto o veículo se afastava. Diana encostou a cabeça na janela fria, sentindo algo perigoso crescer no peito. Esperança. Aquele sentimento traiçoeiro que ela havia prometido nunca mais permitir.
Ela não sabia que naquele exato momento, a 200 metros dali, num Mercedes preto estacionado nas sombras, Odete Zimmermann observava tudo através de binóculos, com o rosto contorcido em fúria gelada. Os jantares com Wagner se tornaram semanais. Diana continuava trabalhando na Edelweiss, mas agora havia algo diferente no ar. Um brilho nos olhos quando ele entrava às 3 da tarde. Um sorriso que ela não conseguia conter completamente. As colegas de trabalho começaram a perceber. Sussurros nos cantos, olhares curiosos. Diana ignorava, focada em manter a profissionalismo, mas sentia que algo estava prestes a explodir. A explosão veio numa quinta-feira de manhã. Diana estava organizando as mesas quando a porta da Edelweiss se abriu com força dramática. Uma mulher entrou como se fosse dona do lugar. Tailleur azul marinho impecável, cabelos grisalhos presos num coque elegante, bolsa Hermès no braço, saltos que repicavam no chão como sentenças. Odete Zimmermann. Diana a reconheceu imediatamente das fotos que Wagner mostrava com relutância. Ao vivo, a matriarca era ainda mais imponente. Irradiava poder, controle e frieza calculada. Você, garçonete. A voz cortou o ambiente como lâmina afiada. Diana se aproximou com o bloco de anotações. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Os olhos de Odete a escanearam de cima a baixo, demorando-se nos sapatos gastos, no uniforme simples, nas mãos calejadas. Uma avaliação completa em 5 segundos. O veredito estava claro na expressão de desdém. Quero um café expresso, mas não qualquer café. Precisa ser feito com grãos etíopes, moídos na hora, temperatura exata de 92 graus, servido em xícara de porcelana aquecida previamente. Odete pausou. Imagino que seja complicado demais para você entender. Diana respirou fundo. Vou preparar exatamente como a senhora pediu. Na cozinha, suas mãos tremiam de raiva contida. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquilo não era sobre café, era uma demonstração de poder, um lembrete de posições sociais. Diana preparou o café com cuidado meticuloso, seguindo cada instrução absurda. Quando serviu, Odete nem olhou para ela. Tomou um gole, fez uma careta exagerada. Horrível. Está frio e o sabor está completamente errado. Odete empurrou a xícara com nojo. Refaça. Diana refez, por 3 vezes. A cada vez, Odete encontrava um novo defeito imaginário. Os outros clientes observavam constrangidos. As colegas de Diana evitavam olhar. Na 4ª tentativa, Odete finalmente bebeu o café em silêncio. Quando terminou, abriu a bolsa caríssima e tirou uma moeda. Colocou sobre a mesa com força deliberada. 50 centavos. Sua gorjeta. Odete disse, levantando-se com movimentos teatrais. Então se inclinou, aproximando o rosto de Diana, voz baixa e venenosa. Pessoas como você precisam conhecer seu lugar. Meu filho pode estar se divertindo agora, mas isso vai passar. Sempre passa. E você vai voltar para o buraco de onde veio. Diana sentiu o sangue ferver nas veias. Cada célula do corpo gritava para rebater, para defender sua dignidade. Mas precisava daquele emprego. Precisava do dinheiro para a avó. Então, apenas olhou direto nos olhos de Odete e disse com voz firme, Tenha um ótimo dia, senhora. Algo passou pelo rosto de Odete. Surpresa, talvez. Ninguém mantinha contato visual com ela dessa forma. Ninguém se recusava a se curvar. Odete saiu da cafeteria como um furacão, deixando apenas a moeda de 50 centavos sobre a mesa e um silêncio pesado no ar. Diana pegou a moeda e a guardou no bolso. Um dia, ela pensou, vou devolver isso. Mas antes de continuar essa história, quero agradecer a você que está acompanhando até aqui. Sua presença significa muito. Se está gostando, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. Naquela noite, Wagner ligou. Sua voz estava tensa. Diana, precisamos conversar.
Minha mãe sabe sobre nós. Wagner buscou Diana após seu turno na sexta-feira seguinte. Ele estava visivelmente perturbado, dirigindo em silêncio pelas ruas de Blumenau até estacionar em frente a uma casa moderna no bairro Velha. Quero que você conheça meu refúgio, ele disse abrindo a porta. É o único lugar onde minha mãe não manda. A casa era surpreendentemente acolhedora. Nada da ostentação que Diana esperava. Livros por toda parte, plantas nas janelas, fotografias de viagens nas paredes. Um espaço que revelava quem Wagner realmente era, longe das expectativas familiares. Eles prepararam jantar juntos. Wagner cozinhava macarrão enquanto Diana fazia a salada, conversando sobre tudo e nada. Era uma domesticidade confortável, natural, como se já fizessem aquilo há anos. Minha mãe está furiosa, Wagner confessou enquanto serviam os pratos. Ela foi até a cafeteria para te intimidar, não foi? Diana assentiu. Ela deixou 50 centavos de gorjeta. Wagner fechou os olhos, claramente envergonhado. Diana, me desculpe. Minha mãe é complicada. Desde que meu pai morreu, ela ficou obcecada em controlar minha vida. Nenhuma mulher nunca foi boa o suficiente, mas com você é diferente. Ela está apavorada. Apavorada? Por quê? Porque você é real. Porque quando estou com você, eu sou eu mesmo. E isso tira o poder dela sobre mim. Antes que Diana pudesse responder, a porta da frente se abriu com violência. Odete Zimmermann entrou como um tornado, os olhos faiscando de raiva. Ela tinha chaves da casa. Claro que tinha. Então é aqui que você esconde sua diversão? A voz de Odete cortou o ambiente como vidro quebrado. Ela olhou para Diana com repulsa absoluta. Achei que já tinha deixado claro seu lugar, garçonete. Wagner se levantou bruscamente. Mãe, você não tem direito de entrar aqui assim. Tenho todo o direito. Sou sua mãe. Odete caminhou até ficar frente a frente com Diana, que permaneceu sentada, recusando-se a demonstrar medo. Quanto você quer? 20 mil? 50 mil? Todo mundo tem um preço. Qual é o seu? Mãe, pare com isso agora! Wagner gritou, mas Odete ignorou o filho, concentrada em Diana como predador observando presa. Você acha que ele realmente se importa com você? Uma garçoneta de Gaspar que mal terminou o ensino médio? Ele está se divertindo, querida. Em 6 meses você será esquecida. Algo se quebrou dentro de Diana. Todas as humilhações acumuladas, todas as vezes que se curvou para manter o emprego, todas as noites em que chorou de cansaço e frustração. Ela se levantou lentamente, olhando direto nos olhos de Odete. A senhora está certa sobre uma coisa. Diana disse, voz firme e clara. Eu sou garçonete, moro num barraco em Gaspar. Não terminei faculdade porque precisei trabalhar para cuidar da minha avó. Mas sabe o que a senhora não sabe sobre mim? Diana deu um passo à frente. A senhora não sabe que eu acordo às 5 da manhã todos os dias, que pego 2 ônibus para chegar ao trabalho, que economizo cada centavo para comprar remédios, que ainda assim encontro forças para sorrir e ser gentil com pessoas que me tratam como lixo. Odete piscou, claramente surpresa. A senhora me julga sem me conhecer. Me oferece dinheiro como se eu fosse mercadoria, mas eu não estou à venda e definitivamente não preciso da aprovação da senhora para saber meu valor. O silêncio foi absoluto. Odete Zimmermann, a mulher que fazia empresários tremerem, estava paralisada. Wagner se posicionou ao lado de Diana, pegando sua mão. Mãe, você tem 2 opções. Ou aprende a respeitar a mulher que eu escolhi, ou perde seu filho. Odete olhou para as mãos entrelaçadas dos dois. Algo passou por seu rosto. Medo, talvez. Ou reconhecimento de algo que ela não queria admitir. Sem dizer uma palavra, Odete saiu batendo a porta. Diana desabou na cadeira, tremendo. Wagner a abraçou. Você foi incrível, ele sussurrou. Mas nenhum dos dois sabia que naquele momento, dentro do carro estacionado na rua, Odete já estava ao telefone contratando o melhor investigador particular de Santa Catarina.
2 semanas depois do confronto, Odete sentava-se no escritório da mansão Zimmermann, folheando um dossiê espesso. O investigador particular havia sido eficiente, muito eficiente. Diana Souza, 24 anos. Nascida em Gaspar. Mãe falecida quando tinha 6 anos. Mariana Souza, morte por complicações cardíacas. Pai desconhecido, não consta na certidão. Criada pela avó materna, Lourdes Souza, 68 anos, também cardiopata. Ensino médio completo, tentou faculdade de pedagogia, mas abandonou no 2º semestre por questões financeiras. Trabalha na cafeteria Edelweiss há 6 meses, renda mensal, R$ 2.200. Odete virou a página e sorriu. Ali estava a munição que precisava. Dívidas, 3 meses de aluguel atrasados, total de R$ 1.800. Conta de luz em débito automático prestes a ser cortada. A avó Lourdes, com um diagnóstico de insuficiência cardíaca grave, necessita cirurgia de revascularização estimada em R$ 120 mil. Fila de espera pelo SUS, 18 meses. Perfeito, Odete murmurou. Todo mundo tem um ponto fraco. O dela é a velha. Na manhã seguinte, Odete entrou na Edelweiss exatamente às 9 horas. A cafeteria estava cheia. Empresários tomando café antes de reuniões, aposentados lendo jornal, mães com carrinhos de bebê. Perfeito. Quanto mais testemunhas, melhor. Diana estava atendendo uma mesa quando viu Odete. Sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Terminou de anotar o pedido e se aproximou. Bom dia, senhora. O que deseja? Odete abriu a bolsa e colocou um envelope branco sobre a mesa. Sente-se. Estou trabalhando. Sente-se. Odete repetiu, voz fria como gelo. Isso é sobre sua avó. Diana sentiu o sangue gelar. Lentamente puxou a cadeira e sentou-se. As mãos tremiam ligeiramente. Odete empurrou o envelope. Abra. Dentro havia um cheque, R$ 100 mil. Assinado, datado, pronto para ser descontado. Diana olhou para o papel confusa. É suficiente para a cirurgia da sua avó, Odete explicou com voz calma, quase maternal. Com sobra para pagar os aluguéis atrasados e as contas. Sua avó vai viver, Diana. Você pode salvá-la. Diana levantou os olhos, sentindo a armadilha se fechando. Em troca de quê? De você desaparecer da vida do meu filho. Hoje. Agora. Você pega esse cheque, resolve sua vida e nunca mais fala com Wagner. Simples assim. O silêncio na cafeteria era absoluto. Todos os clientes haviam parado para observar. Algumas pessoas já tinham os celulares nas mãos, gravando discretamente. Diana olhou para o cheque. R$ 100 mil. A solução para todos os seus problemas. A vida da avó Lourdes. Um recomeço. Tudo que ela precisava estava ali, naquele pedaço de papel. Minha avó está morrendo, Diana disse, voz embargada. Os médicos dão 6 meses se ela não operar. Então aceite. Salve sua avó. Seja inteligente pela primeira vez na vida. Diana pegou o cheque. Suas mãos tremiam tanto que o papel balançava. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ela olhou para o valor novamente. R$ 100 mil. A vida de Lourdes. Então respirou fundo e olhou para Odete. Minha avó me ensinou que dignidade não tem preço, que algumas coisas não se vendem. Diana levantou-se lentamente, segurando o cheque com as 2 mãos. Ela preferiria morrer com honra do que viver sabendo que eu me vendi. E na frente de 50 testemunhas, com celulares gravando, Diana rasgou o cheque ao meio. E depois em 4. E depois em 8 pedaços minúsculos que caíram sobre a mesa como confete. O silêncio foi quebrado por um aplauso, depois outro. Em segundos, a cafeteria inteira aplaudia de pé. Odete levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de humilhação e fúria. Nunca havia sido desafiada assim, 2 vezes. Você vai se arrepender, ela sibilou baixo o suficiente para só Diana ouvir. Eu vou destruir você. Diana olhou direto nos olhos dela. A senhora pode tentar. Odete saiu deixando os pedaços do cheque sobre a mesa. Diana voltou ao trabalho, limpando lágrimas com as costas da mão.
Ela não sabia que acabara de assinar sua própria sentença. Odete não conseguia dormir. A humilhação pública na cafeteria, os vídeos circulando nas redes sociais, os comentários de apoio a Diana. Tudo isso era insuportável, mas havia algo mais. Algo no rosto daquela garçonete que a incomodava de forma visceral. Às 3 da manhã, Odete ligou para o investigador. Quero que você aprofunde a investigação. Tudo sobre a mãe de Diana, tudo sobre o passado dela. Levou 3 dias. 3 dias que Odete passou trancada no escritório, bebendo uísque, revivendo memórias que havia enterrado há 24 anos. Quando o investigador finalmente apareceu com uma pasta Manila, Odete sentiu um pressentimento terrível. Senhora Zimmermann, encontrei algo perturbador. O homem abriu a pasta sobre a mesa. Diana Souza nasceu em 12 de março de 2001. Mãe, Mariana Souza. Odete ficou paralisada. Aquele nome, Mariana. Continue, ela ordenou, voz rouca. Mariana Souza trabalhou como empregada doméstica em Blumenau entre janeiro e agosto de 2000. Ela foi demitida abruptamente e se mudou para Gaspar. O investigador pausou. Conseguiu um registro antigo de emprego. O endereço do empregador era... Ele deslizou o papel pela mesa. Esta mansão. O mundo de Odete desmoronou. Não, ela sussurrou. Não, não, não. O investigador continuou implacável. Mariana estava grávida quando foi demitida. Diana nasceu 7 meses depois, e tem mais. Ele colocou uma fotografia antiga sobre a mesa. Encontrei isso num álbum de funcionários da mansão. Odete olhou para a foto e sentiu náusea. Ali estava Mariana, jovem, bonita, de uniforme de empregada, sorrindo para a câmera, e ao lado dela, seu falecido marido, Helmut Zimmermann, durante uma festa de fim de ano na mansão. Mas o que destruiu Odete foi perceber os detalhes que não vira antes. A mão de Helmut pousada displicentemente no ombro de Mariana. O jeito como ela olhava para ele, a distância mínima entre seus corpos. Por favor, me diga que não está pensando o que eu estou pensando. Odete disse, voz trêmula. O investigador ajustou os óculos, desconfortável. Diana nasceu em março de 2001. 9 meses antes disso seria junho de 2000. Mariana ainda trabalhava aqui. E segundo registros médicos que consegui acessar, Diana tem tipo sanguíneo AB negativo. Extremamente raro. Apenas 3% da população. E daí? Seu falecido marido também tinha AB negativo. Está no atestado de óbito. Odete se levantou tão bruscamente que derrubou a cadeira. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que talvez seja prudente fazer um teste de DNA. Diana Souza pode ser... Não! Odete gritou. Nunca! Você me entendeu? Nunca! O investigador recuou assustado. Odete pegou a pasta e começou a rasgar documentos freneticamente. Quanto eu te pago para esquecer tudo isso? Ela abriu a gaveta, tirou um talão de cheques. 50 mil? 100 mil? Senhora Zimmermann, com todo respeito, isso é informação importante. Seu filho e Diana podem ser... Meu filho não tem nada a ver com essa vagabunda. Odete estava fora de controle, rasgando fotos, documentos, tudo. Isso é mentira. Helmut nunca me trairia, nunca. Mas no fundo da alma, Odete sabia a verdade. Sempre soube. 24 anos atrás, ela percebera os olhares, as desculpas esfarrapadas de Helmut para passar mais tempo em casa. A gravidez súbita de Mariana, a forma como Odete a demitiu brutalmente, pagando 15 mil reais para ela desaparecer e nunca mais voltar. Odete nunca contou para Helmut sobre a gravidez de Mariana, nunca mencionou o dinheiro. Enterrou aquele segredo tão fundo que quase conseguiu esquecer, até agora. Saia, Odete ordenou ao investigador, e se você contar isso para alguém, eu destruo sua vida e sua família. Entendeu? O homem pegou a pasta vazia e saiu rapidamente. Sozinha no escritório, Odete olhou para a foto rasgada de Mariana e viu, pela primeira vez, o que deveria ter visto antes. Os olhos de Diana.
eram idênticos aos de Helmut. 3 semanas após o confronto com o investigador, Odete vivia um inferno particular. Ela queimara todos os documentos, mas não conseguia queimar a verdade que agora habitava sua mente. Diana era filha de Helmut. Wagner estava se apaixonando pela própria meia-irmã. E tudo era culpa dela, que escondera o segredo por 24 anos. Cada dia que passava, o relacionamento entre Wagner e Diana se aprofundava. Eles eram vistos juntos em restaurantes, passeando pela orla do rio Itajaí-Açu, assistindo ao pôr do sol na Vila Germânica. Blumenau inteira comentava sobre o empresário milionário e a garçonete. Alguns achavam romântico, outros escandaloso. Odete observava de longe, corroída pela culpa e pela raiva. Não podia contar a verdade sem expor o caso de Helmut, sem destruir a imagem do marido falecido, sem admitir que comprara o silêncio de Mariana. Estava presa numa teia de mentiras que ela mesma tecera, até que Wagner tomou a decisão que quebrou a última resistência de Odete. Numa noite de sábado, ele apareceu na mansão com Diana ao lado. Ambos estavam radiantes. Wagner segurava a mão dela com ternura protetora. "Mãe, temos um anúncio." Wagner respirou fundo. "Eu pedi Diana em casamento e ela aceitou." Odete sentiu o mundo desabar. Olhou para a mão de Diana, onde um anel de noivado discreto, mas bonito, brilhava. Eles não podiam casar. Eram irmãos, mas ela não podia contar. "Parabéns," Odete conseguiu dizer, voz automática. "Quando?" "Em 6 meses. Queremos algo simples, apenas amigos próximos e família." Família. A palavra ecoou na mente de Odete como sino funeral. Depois que saíram, Odete tomou uma decisão desesperada. Se não podia contar a verdade, tinha que separar os dois de outra forma. Precisava fazer Diana desistir por conta própria. Precisava destruir a reputação dela tão completamente que Wagner percebesse o erro. Na segunda-feira de manhã, Odete entrou na cafeteria Edelweiss no horário de pico, 12h. A cafeteria estava lotada, empresários, turistas, funcionários de escritórios em horário de almoço. Perfeito. Diana estava atendendo quando viu Odete. Sentiu um calafrio. Odete não pediu mesa. Foi direto até o balcão e falou alto para todos ouvirem. "Diana Souza!" A cafeteria ficou em silêncio. Todos olharam. "Você acha que pode enganar meu filho com essa farsa de garçonete honesta?" Odete abriu a bolsa e tirou papéis. "Quer que todos saibam a verdade sobre você?" Diana ficou pálida. "Senhora Zimmermann, por favor. 3 meses de aluguel atrasados, conta de luz prestes a ser cortada, avó doente sem condições de pagar tratamento." Odete jogou os papéis sobre o balcão. "Você está usando meu filho como banco, aproveitadora." As pessoas começaram a murmurar. Celulares foram erguidos, gravando. Diana sentiu lágrimas de humilhação queimarem os olhos. Todas as suas vulnerabilidades expostas, todos os seus segredos revelados. A dor financeira que ela tentava esconder, agora escancarada para estranhos julgarem. Odete continuou, implacável. "Wagner é um homem bom, ingênuo. Você se aproveitou da bondade dele. Fez ele acreditar que se importa, quando tudo que quer é o dinheiro dele." Foi longe demais. Diana limpou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo. E algo dentro dela se recusou a quebrar. Ela olhou direto nos olhos de Odete e disse, voz tremendo, mas firme, "Você ousa me desafiar? Sabe quem eu sou?" Odete piscou, surpresa pelo tom. Diana deu um passo à frente. "Eu sei exatamente quem a senhora é, e hoje a senhora vai conhecer quem eu sou." O silêncio foi absoluto. "A senhora está certa. Eu devo aluguel. Minha avó está doente. Eu sou pobre, mas sabe o que a senhora não é, apesar de toda a riqueza?" Diana sentiu força crescendo. "A senhora não tem dignidade, não tem respeito, não tem amor. A senhora pode ter dinheiro, mas não tem dignidade.
Eu escolho minha avó doente num barraco em Gaspar do que ser uma mulher amarga como a senhora numa mansão. Aplausos explodiram na cafeteria. Mas Odete mal ouvia. Olhava para Diana como se a visse pela primeira vez. Porque naquele rosto, naquela coragem, naquela dignidade feroz, Odete via Helmut. Odete saiu da cafeteria em choque. Não pela humilhação pública, não pelos vídeos que já circulavam nas redes, mas porque finalmente entendera a dimensão do que fizera 24 anos atrás. Chegou à mansão Zimmermann às 2 da tarde. Trancou-se no escritório. Abriu a gaveta secreta da escrivaninha antiga e tirou o único documento que não destruíra, a certidão de nascimento de Diana que o investigador havia conseguido. Pai desconhecido. Colocou ao lado a certidão de óbito de Helmut. AB negativo. Tipo sanguíneo raro. Pegou uma foto antiga de Wagner aos 10 anos, depois uma foto que tirara secretamente de Diana na cafeteria. Colocou as fotos lado a lado sob a luz da luminária. Os olhos, o formato do rosto, a linha do maxilar, o sorriso, eram iguais. Assustadoramente iguais. Wagner e Diana eram irmãos e estavam noivos. Odete começou a tremer. 24 anos de segredo, 24 anos de culpa enterrada, 24 anos fingindo que Mariana nunca existiu, que a traição de Helmut nunca aconteceu, que a criança nascida daquele caso nunca foi responsabilidade dela. Ela pegou uma garrafa de uísque, bebeu direto do gargalo, uma vez, 2, 3. Às 6 da tarde, quando Wagner entrou no escritório, encontrou a mãe sentada no chão cercada de fotos antigas. A garrafa vazia ao lado, olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, o que aconteceu? Wagner correu até ela. Odete olhou para o filho e sentiu o coração partir. Como dizer? Como contar que destruíra a vida dele antes mesmo dele saber? Você não pode casar com ela, Odete sussurrou, voz arrastada pelo álcool. Já discutimos isso. Eu amo Diana e... ela é sua irmã. O silêncio foi ensurdecedor. Wagner ficou paralisado, processando as palavras. O quê? Odete pegou as fotos do chão com mãos trêmulas. Diana Souza, nascida em março de 2001. Mãe, Mariana Souza. Pai... Ela engoliu seco. Seu pai, Helmut Zimmermann. Wagner recuou como se tivesse levado um soco. Isso é loucura, você está bêbada. Mariana trabalhou aqui em 2000. Seu pai teve um caso com ela. Eu descobri quando ela ficou grávida. As palavras saíam num fluxo descontrolado. 24 anos de segredo jorrado de uma vez. Eu a demiti. Paguei 15 mil reais para ela desaparecer. Nunca contei para seu pai que ele tinha outra filha. Guardei esse segredo sozinha. Wagner estava pálido. Você está mentindo, está inventando isso para me separar de Diana. Odete empurrou os documentos para ele. Certidão de nascimento, fotos antigas, registros de emprego. Tudo. Olhe as fotos, Wagner. Olhe bem. Você e Diana têm os mesmos olhos, o mesmo sorriso, o mesmo tipo sanguíneo raro. Vocês são irmãos. Wagner pegou as fotos com mãos tremendo, comparou seu rosto de criança com o rosto de Diana. E viu. Deus, ele viu a semelhança. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Eu sinto muito. Eu tentei separar vocês antes que chegasse a isso. Mas você não ouvia, e eu não podia contar sem admitir o que fiz. Odete começou a soluçar. Eu destruí a vida de Mariana. Neguei a Diana o direito de conhecer o pai. Neguei a você o direito de conhecer a irmã. Tudo porque tinha orgulho demais para admitir que fui traída. Wagner deixou as fotos caírem. Olhou para a mãe com uma mistura de horror e repulsa. Você sabia. Quando eu comecei a namorar Diana, você já sabia e não disse nada? Eu descobri tarde demais. Quando contratei o investigador, vocês já estavam juntos. Eu tentei separá-los de todas as formas, sem contar a verdade. Humilhando ela, oferecendo suborno, destruindo a reputação dela publicamente, Wagner estava gritando agora.
Você não tentou nos proteger, você tentou proteger a si mesma. Odete não tinha defesa. Era verdade. Tudo era verdade. Wagner pegou os documentos. Vou fazer um teste de DNA. Hoje. E se isso for verdade... Ele olhou para a mãe com olhos que Odete nunca vira antes. Frios. Distantes. Você perdeu seu filho. Ele saiu batendo a porta. Odete ficou sozinha no escritório, cercada pelos destroços de 24 anos de mentiras. O laboratório de análises clínicas em Blumenau entregou o resultado em 5 dias. Wagner pediu que Diana comparecesse. Ela não entendia por que precisavam fazer teste de DNA, mas a urgência na voz dele a assustou. Sentados numa sala de espera vazia, Wagner abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu em silêncio. Fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu. O que foi? Diana perguntou apavorada. Wagner entregou o papel. Diana leu, releu, tentou processar as palavras que mudavam tudo. Probabilidade de parentesco fraterno, 99,97%. Somos irmãos, Wagner disse, voz quebrada. Meu pai e nosso pai era Helmut Zimmermann. Diana sentiu o mundo girar. Todas as perguntas sobre o pai que nunca conheceu. Todas as vezes que a mãe Mariana evitou falar sobre ele antes de morrer. Tudo fazia sentido agora de forma devastadora. Sua mãe sabia. Wagner continuou. Ela sempre soube. Minha mãe pagou a sua mãe para desaparecer quando descobriu a gravidez. Você cresceu sem pai porque Odete Zimmermann quis assim. A raiva veio primeiro. Depois a tristeza. Depois, algo inesperado. Alívio. Eu tenho um irmão, Diana sussurrou, olhando para Wagner com olhos novos. Eu sempre quis ter família. E você é minha família. Wagner a abraçou. Não como namorado, como irmão. E ambos choraram pela relação romântica que perderam, mas também pela relação familiar que ganharam. Nos meses seguintes, a verdade se espalhou por Blumenau. Alguns julgaram, muitos se compadeceram. Mas Wagner e Diana não ligavam. Eles tinham um ao outro agora de forma diferente, porém igualmente importante. Wagner usou os recursos da família para pagar a cirurgia da avó Lourdes, não como gesto romântico, mas como dever familiar. Afinal, Lourdes era a avó dele também agora. Diana conheceu a história completa do pai através de álbuns antigos que Wagner guardava. Helmut Zimmermann não era perfeito, mas era humano. E pela primeira vez, Diana teve rosto e nome para colocar no espaço vazio que sempre existira. Quanto a Odete, ela definhou. A culpa de 24 anos finalmente cobrou seu preço. Wagner manteve distância, visitando-a apenas uma vez por mês por puro dever. O relacionamento entre mãe e filho nunca se recuperou completamente. Mas algo inesperado aconteceu 6 meses depois da revelação. Num sábado de manhã, Odete apareceu no barraco em Gaspar, onde Diana agora morava com a avó Lourdes, que se recuperava bem da cirurgia. Diana atendeu a porta, surpresa. Odete estava diferente, mais magra, cabelos menos impecáveis, olhos cansados, segurava uma caixa de papelão nas mãos. Eu não espero perdão, Odete começou, voz rouca. Mas você merece isso. Dentro da caixa estavam fotos. Dezenas delas. Helmut sorrindo. Helmut jovem. Helmut com Wagner bebê. E no fundo, uma carta lacrada com o nome de Diana escrito à mão. Sua mãe Mariana deixou isso comigo antes de ir embora. Pediu para entregar se você um dia procurasse pelo pai. Eu guardei por 24 anos. Nunca abri. Odete estendeu a caixa. Isso sempre foi seu. Diana pegou a caixa com mãos trêmulas. Abriu a carta. Eram palavras de Mariana explicando quem era Helmut, como se conheceram, que ele nunca soube da gravidez. Mariana não culpava ninguém. Apenas pedia que Diana soubesse que foi concebida com amor, mesmo que breve. Quando Diana terminou de ler, olhou para Odete e viu não a matriarca temível, mas uma mulher quebrada pelo peso das próprias escolhas. Obrigada, Diana disse simplesmente.
Odete acenou e se virou para ir embora, mas Diana a chamou. Dona Odete, a avó Lourdes está fazendo café. A senhora gostaria de tomar uma xícara? Odete parou, virou-se, olhou para aquela garçonete que humilhara tantas vezes e que agora oferecia café em vez de vingança. Eu adoraria, ela sussurrou. E ali, num barraco simples em Gaspar, 3 mulheres conectadas por segredos, mentiras e sangue compartilhado começaram o longo caminho do perdão. Não era um final feliz tradicional, era algo mais raro, um final verdadeiro. E você já descobriu algum segredo de família que mudou tudo? Acredita no poder do perdão, mesmo após anos de mágoa? Conta aqui nos comentários sua história. E se você gostou dessa história de revelação, redenção e segundas chances, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem amigo que precisa saber que nunca é tarde para recomeçar.